Boa noite a todos, estamos iniciando mais um Pense com Dias. O nosso objetivo é que você pense um pouco além do que foi posto para você pensar, ou seja, você pense um pouco mais acima do nível do mar. E já quero começar falando sobre um tema extremamente complexo. Foi o fato do assassinato de um jovem americano de nome George Floyd, de 46 anos, lá em Minneapolis, nos Estados Unidos. O policial, covardemente, colocou o seu joelho sobre o pescoço de Jorge e, como se estivesse ali simplesmente um porco, como se tivesse ali uma pessoa que não era humana. E ele pisou e continuou pisando normalmente, e ele gritando que precisava respirar, e ele insensivelmente, né, porque era negro. E aí, depois que ele tira o joelho de cima do pescoço de Jorge, é levado, né, para o hospital, e Jorge faleceu. Isso abriu um ciclo de protesto lá em Minneapolis e que se estendeu por outras cidades dos Estados Unidos, por outros estados dos Estados Unidos, como Dallas, Texas, Los Angeles e outras cidades. E isso também desdobrou para outras realidades. Por exemplo, na Inglaterra também houve manifestação, né, na França. A forma como os negros estão sendo exterminados, nós negros estamos sendo exterminados. E o interessante é que a justiça americana quer dizer, exonerou o policial, mas também deu como crime culposo. E ali a gente percebeu que ali foi crime doloso, ele teve a intenção de matar quando prendeu, colocou o joelho sobre o pescoço de Jorge. E o que me surpreendeu foi o posicionamento do presidente, né? Ele não deu a ênfase direto na morte do Jorge, ele não deu ênfase e falou sobre as manifestações, tá? Mas não foi direto, tentando dar uma palavra, né, sobre aquele momento. E uma outra coisa que talvez vocês não prestaram atenção foi a repórter antes, quando ela chega cobrindo o fato, pouca gente observou ela dizendo que, olha, aqui está um negro que foi preso por supostamente ter roubado uma bolsa. Então você vê já como ela já chega com ideia já pré-estabelecida, né, porque era negro. Então, a minha pergunta aí para você pensar comigo, no Pense com Dias, a carne negra vale uma bala. A carne negra é a mais barata do mercado. E esse extermínio nos remete ao Brasil. E a gente tem visto nos quatro cantos do nosso país os nossos negros, nossos irmãos, sendo fuzilados nas periferias do nosso país e sem perspectiva de absolutamente nada, de defesa, nada. A polícia chega matando. E uma coisa para a gente refletir e pensar um pouco, saiu uma pesquisa recente no Atlas da Violência, me parece que 2017, que afirmava que em cada 100 mortes no país, 70 eram negras. Então o que a gente está observando? Que nós negros estamos sendo exterminados no nosso país. E precisamos rever essa situação e precisamos nos unir no sentido de combater esse extermínio do povo negro. A gente sabe, eu gosto sempre de fazer uma comparação assim, para que a gente entenda a realidade do que nós estamos vivenciando. A mídia faz aquele espanto todo, depois a mídia se oculta, porque a mídia está na mão desses que não gostam do povo negro, e isso é uma realidade.
até pelo processo pelo qual nós passamos. Eu gosto muito também de utilizar a metáfora da caverna platônica, é como se eles fizessem assim conosco, eles nos colocassem numa caverna durante esses 500 anos e deixou o povo negro ali dentro daquela caverna, amarrado, sem perspectiva de contemplar nada, preso na escuridão das trevas absoluta. E num determinado momento eles soltam as nossas correntes e nos jogam nas ruas, e nós teríamos que nos reinventar, criar formas de lutar para sobreviver nessa arena conflituosa do racismo institucionalizado no nosso país, como o racismo também, além da estrutura, um racismo que perpassa por meio dos órgãos, das instituições públicas e privadas, onde elas mesmas estruturam leis para afastar o negro da sua base. Então, o que é que nós precisamos? Mobilizar a sociedade e tentar reverter essa situação que é extremamente complexa. Então, nós somos jogados na periferia como saíssemos daquela caverna, somos jogados sem meios de educação, sem proteção, absolutamente colocado como um objeto, como um instrumento para ser usado pelo capital. Então nós passamos por essa divisão, nós não temos alma, nós somos amaldiçoados, aquela teologia da maldição, e também aquela visão científica de que nós somos inferiores. Então é exatamente esse sistema, políticos não estão preocupados conosco, é só discurso em torno dos negros, mas eles querem na realidade se promover em cima de nós. Então o que é que nós precisamos? Mudar essa realidade, mas mudar com determinação, enfrentar esses que querem nos destruir. Nós vimos o caso do João Pedro, ali no Rio de Janeiro, onde a polícia, supostamente atrás de traficante, invade a casa de João Pedro, dá 17 tiros, foi encontrado na parede, 17 tiros num menino de aproximadamente 14 anos, matam, e até agora não está vendo, está investigando porque é negro. A minha pergunta é, para que você pense com dias agora: vocês já viram policiais entrar num bairro de branco, da elite desse país, daquele que nos explorou e continua nos explorando o tempo todo? Já viu polícia entrar dando tiro? Para eles entrarem tem que ter mandato, tem que ter um mandado nas mãos, né? Mas já no bairro de pobre, de negro, da periferia, eles entram, arrombam portas, matam, batem em mãe de família, eles não respeitam ninguém porque somos negros, estamos à margem aí deles. Então não há respeito, não há respeito. Recentemente, aqui em Salvador, o menino negro saiu para jogar o lixo com dois sacos de lixo na mão. A polícia entendeu que ele estava armado, atirou e matou. Recentemente também no Rio de Janeiro, o menino ia passando, teve um assalto, e aí era um negro que ia passando, ponto, pegaram o negro, botaram o menino 6 meses preso, até que ele tentasse provar que ele não estava envolvido em nada. Então, o negro é visto nessa perspectiva na sociedade. Então, nós não temos educação, não temos saúde, não temos absolutamente nada. E aqueles que conhecem a periferia sabem como eles são truculentos conosco, como eles agem de maneira que o que eles querem na realidade é a destruição total e absoluta, sem nenhuma extermínio do nosso povo. Recentemente, eu fui chamado para fazer uma palestra numa formatura, e tinha um lugar lá separado para os oradores, as pessoas que estariam
falando naquele evento. Então, aquelas duas cadeiras ali, foi separada para mim e minha esposa. E aí, quando eu cheguei, estava lá com meu nome, a cadeira, chegou um brancão lá, era uma formatura de medicina, e ele sentou na cadeira. E sabendo que tinha um nome, eu falei, fiquei olhando para ele, e a menina disse, olha, essa cadeira aí é do pastor ali. E ele, indiferente, era como se ele dissesse assim, o que esse negro, preto, pobre quer aqui nesse lugar? Ele disse, não, a cadeira é ele, é o convidado e tal. Aí depois que ele soube que eu era um dos oradores naquela formatura, ele se levantou com a cara feia, tá? E saiu. Então é o desprezo que eles têm dessa elite que come arroz com farinha e arrota caviar, né? Uma elite que por muito tempo nos explorou, por muito tempo nos colocou na caverna, né? Da exploração, da intolerância, da falta de respeito. Mas eles não conseguirão nos exterminar, porque nós já vencemos muitas batalhas, já vencemos muita coisa, mas a Casa Grande ainda continua com seu jeito opressor. A gente precisa pressionar, né, os políticos do nosso país também, que usam de uma retórica, porque o negro, mas eles não querem nada do ponto de vista de estabelecer leis, do ponto de vista de estar junto com o povo e combater essa desigualdade, o racismo, o preconceito. É só discurso e usar principalmente o discurso negro para se beneficiar. Por isso, se você olhar com calma, com muita tranquilidade, nos quatro cantos do nosso país, você vai ver que dificilmente você vai encontrar um negro na posição de ponta no nosso país. Por exemplo, eu olho o meu lado aqui que eu conheço a igreja, as igrejas, qual é a igreja de ponta que você tem um pastor negro? Vamos lá, quando foi que surgiu um negro mesmo no cargo maior do nosso país? São poucos políticos, são poucos juízes, porque não nos fora dada oportunidade de estudo, oportunidade de nada. Então nós temos que lutar contra todos e contra todos. Esse racismo me preocupa também, o preconceito me preocupa, porque eu estou vendo grupos indo para as ruas defender a Ku Klux Klan. Nós estamos voltando à Terra plana, à Idade Média, estamos voltando. Eles estão aí nas ruas pregando ódio, e isso reflete na estrutura do nosso país, a forma como eles estão olhando para nós, o povo negro, onde é desrespeitado na sua religião, desrespeitado em tudo, na sua dignidade. Eles já tentam castrar e retirar de nós a nossa dignidade. Mas não vão conseguir, porque nós continuaremos lutando como sempre lutamos e conseguiremos vencer. Eles podem até nos exterminar, mas não matarão a nossa esperança. Por isso, a pergunta que eu deixo para você pensar e refletir comigo é: a que preço vale uma carne negra? A carne negra vale uma bala. São os extermínios dos nossos jovens. Segundo essa pesquisa também do Atlas da Violência 2017, me parece que saiu essa pesquisa, diz que os jovens de 15 a 29 anos estão sendo exterminados, e na sua totalidade negros. Quais são as políticas que estão sendo feitas para combater esse extermínio? Pelo contrário, eles estão propagando aí o ódio, a intolerância, eles estão propagando o fascismo, eles estão indo para as ruas tentar implantar uma ditadura no país.
E nós precisamos nos unir enquanto nação. Porque esse país é negro. A história nossa é negra. Quando eu observei, tem uma simbologia muito profunda, quando eu observei o presidente da República com mais duas pessoas do lado, me parece que foi o ministro da Justiça, eu não estou bem, tomando leite. Aquilo tem um significado muito profundo para a nossa nação. Tomando leite. Aquilo tem um significante e um significado para nós. Nós precisamos rever que tipo de país é que nós queremos construir. Que tipo de país? Um país em que as pessoas saem às ruas pedindo ditadura, dizendo que vai esmurrar os juízes do Supremo Tribunal, as pessoas vestidas de Ku Klux Klan, propagando o ódio, a intolerância, o desrespeito. Isso me preocupa, porque lá no ponto, lá no fundo da linha, são nós, os negros, é que estamos nessa ponta de escolha deles. Eu quero concluir e chamar a reflexão, por isso que esse programa é Pense com Dias. Você tem que pensar um pouco a nível do mar. Nós não permaneceremos, com certeza, não iremos voltar àquela caverna, a caverna da desonra, da miséria, da humilhação. Mas nós conseguimos a nossa libertação, estamos reconstruindo e refazendo a nossa história. E a nossa história não será apagada. Eles podem até tentar nos exterminar, mas eles não matarão a nossa esperança. Pense com Dias. Dias pensa com você. Na próxima sexta estaremos juntos debatendo, discutindo mais um tema. Que Deus nos abençoe.